Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao Pausa Saudável, aquele encontro semanal que a gente deixa a vida corrida lá de fora e vai parar para falar de saúde. Eu estou aqui com o Dr. William, que não tem muito a ver com saúde, porque ele é um advogado. Seja bem-vindo, doutor. Fabiola, muito obrigado, primeiramente pelo convite, né, abrir essa porta para a gente poder conversar um pouquinho e é uma satisfação estar aqui. E a gente vai falar um pouquinho, porque, né, a gente vai fazer uns links com a saúde, falar sobre saúde nas empresas, né, o que beneficia um funcionário e o que a empresa pode tentar fazer para criar um ambiente saudável para esses colaboradores. Além de o que a lei hoje fala sobre isso, né, com o home office, né, o trabalho telemedicina que a gente estava conversando um dia desse. Como é que eu posso ter saúde no meu ambiente de trabalho? É a minha cadeira? É o meu computador? É a minha iluminação? Como é que isso pode, né, chegar a um tribunal, chegar a um processo entre funcionário e empresário? Mas lembrando sempre que se a gente está falando de saúde, não é para criar briga com ninguém não, viu, gente? Saúde mental também faz parte disso para a gente poder ter as nossas relações saudáveis, né? Porque dentro do trabalho, a gente sabe que nós nos estressamos, temos que conviver com algumas pessoas que não compartilham da nossa ideologia, e tudo isso faz parte de um ser humano saudável, porque a ambiência está nesse contexto também. Então, doutor William, mas antes de você falar da sua carreira como advogado, eu ouvi falar que você lá, quando era bem jovem, pensou em ser da área da saúde, educador físico, não é isso mesmo? Não só pensei, como fui, né? Então, minha primeira formação foi em educação física. Lá eu tinha 18 anos, concluí a faculdade, trabalhei durante quase 15 anos na educação física. Nossa. E uma curiosidade, quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão lá na educação física, meu tema foi a ginástica laboral. Mas não sob o ponto de vista assim, de prescrever um treino para a ginástica laboral, mas sim sobre quais resultados as empresas que investiam nessas políticas tinham como retorno. Então, tem produtividade, redução de absenteísmo e o que resulta em resultado financeiro, né? Então, se tu investe e tem um resultado, faz todo sentido para a empresa, né? Então, na ocasião, isso foi em 2000 e voltar no tempo 2004, faz um tempinho, né? Eu já tinha uma atenção especial sobre esse tema. E depois, na advocacia, anos depois, né, eu acabei atuando muito com o direito do trabalho, e é um tema que voltou, né? Agora, sob o ponto de vista de olhar o direito do trabalhador, o direito do empregador, né? Porque um contrato de trabalho, ele traz direitos e obrigações, né, de parte a parte. E essa questão da saúde no ambiente de trabalho, ela é multifatorial, né? Então, a gente fala de riscos físicos, químicos, biológicos e também de saúde mental. É perfeito. Eu já trabalhei em ambiente muito hostil, né? A minha rotina, estava falando um pouco antes de começar a gravar sobre um conhecido nosso que está com gastrite. E eu tive uma gastrite nervosa por conta da minha rotina de trabalho. Era muito exaustivo, eu tinha que ficar, às vezes, até às 10 da noite para atingir um compromisso, né? E aquilo ali não estava me fazendo bem. E aí, eu queria começar com essa pergunta, apesar de eu ter saído desse trabalho. Até que ponto eu posso reivindicar algum direito se eu perceber que há um abuso? Porque, às vezes, a gente fica com muito medo de perder o trabalho, né? E aí eu acho que pode ser o apelo ou a realidade das pessoas que nos assistem, né? Porque o Pausa Saudável, que é muito bom isso, ele tem todos os públicos, né? E aí talvez a grande maioria possa ser CLT, ou trabalhar para alguém. Qual é a melhor forma de eu identificar dentro do meu ambiente de trabalho que eu tenho que ter um diálogo com o meu chefe, né, com a minha chefia imediata, para dizer, olha, chegou no meu limite, eu preciso apertar o botão vermelho aqui, tá? Essa é uma linha que ela é muito tênue, né? E tem a questão da saúde pessoal do indivíduo e tem também a questão de como ele enxerga isso como um risco. Se eu eventualmente chamar meu empregador porque depende muito dessa relação do empregador com o empregado. Então, às vezes, o empregado ele pode se sentir tolhido de, por exemplo, reivindicar uma melhor condição, né? Então, é muito tênue essa linha e ela não é simples de se observar. Mas existem sintomas, né? Então, para te ter um exemplo, Fabiola, hoje, nas perícias que chegam ao INSS, aquelas doenças relacionadas à saúde mental já ocupam o 3º lugar na lista. Então, é uma realidade, né? E não são todas as empresas que estão, de fato, preparadas para lidar com esse tema. Só que elas vão se obrigar a se preparar, porque no ano passado, 2024, houve uma atualização na NR1. O que é a NR1? Agora falando a parte chata do jurídico que ninguém gosta.
São normas regulamentadoras que visam trazer as obrigações das empresas referente a agentes químicos, físicos e biológicos. Isso é NR1. Quais são os agentes que têm que ser observados quando uma empresa faz o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. E a atualização do ano passado foi a seguinte: se incluiu o risco psicossocial. Então, para te ver se vai ter insalubridade, por exemplo, se tem ruído acima do normal, calor, frio, agentes químicos, quais são os produtos que os funcionários utilizam, né? Agora vai incluir a questão da prevenção, né? Adequação para avaliação de riscos psicossociais. Quais são? É o assédio moral, o assédio sexual, um ambiente de trabalho nocivo, como tu referiste agora, né? Que somado a outros fatores, compromete a saúde do trabalhador, né? Mas vamos lá, só o trabalhador tem direito? Não. Ele tem obrigações também, ele tem que cumprir suas obrigações, naturalmente dentro da razoabilidade que está lá no contrato de trabalho, né? E para as empresas isso é só custo? Também não, porque, vamos lá, se um trabalhador estiver com a saúde mental afetada, se ele não estiver satisfeito no local onde ele está, invariavelmente a produção dele vai cair, né? E o empregador quer que o empregado produza, faz parte do jogo, né? Só que se esse empregado não estiver produzindo adequadamente, é importante entender o porquê. O que está acontecendo, né? Identificar esses pontos na origem traz um resultado já de curto prazo, porque tu evita um problema ali na frente de uma quebra de contrato, uma quebra de produtividade e até uma perda de um cliente, né? Então, é um desafio para as empresas, mas invariavelmente elas vão ter que olhar para esse viés também. Eu participei recentemente de um congresso que falava sobre o trabalho feliz. Felicidade no trabalho era o tema do congresso inteiro. Eram 2 dias só falando de como você trazer felicidade para a equipe de trabalho, né? E aí se falou muito dessa questão, né? Até teve uma palestra meio polêmica que era a lei de outros países que a carga horária são de 4 dias e não de 5, né? E aí? Isso procede, não procede? É bom, não é, né? E o que se falou muito são coisas simples. Até queria que você falasse assim quais as melhores estratégias para o empresário, né? Mas exemplo, às vezes um custo pequeno de fazer o aniversário antes do mês, junta todo mundo, faz um aniversário ali, já cria um ambiente de confraternização, isso melhora as relações daqueles colaboradores. Eu estou dando um exemplo, né? Mas eu queria saber, existem estratégias que os empresários podem tomar, podem assumir para melhorar esse ambiente de trabalho e evitar que alguém coloque um atestado por ansiedade, depressão, burnout, entendeu? Existem, né? E algumas medidas não são caras, né? Então, às vezes, uma comunicação eficiente, assertiva, já é uma medida que traz um resultado nesse ponto. Até tu referiste à questão do ambiente hostil, né? Já faz muitos anos que eu trabalho com reclamatório trabalhista, né? Então, quando a gente recebe um processo, a gente tem que compreender o que está sendo discutido, né, lá na inicial, o que tem de documentos, o que está sendo requerido, o que vai ser dito na defesa. Mas quando tem audiência de instrução, é um momento que a gente acaba conversando com pessoas da empresa, fora os gestores que nos demandam com todas as informações, né? Mas a gente conversa com quem vai representar a empresa, que é o preposto, a gente conversa com testemunhas. E tem um caso que me marcou muito, há alguns anos, era uma reclamatória com um vulto financeiro bem grande mesmo. Era um contrato de trabalho de mais de 30 anos, um salário alto, e uma reclamatória que gerou muita preocupação para a empresa. Aí, Fabíola, conversando com as testemunhas, né, uma delas chegou assim: doutor, sabe por que o fulano entrou com esse processo? Não é por causa das horas extras, não é por causa do adicional lá que ele não recebeu, não é por causa de diferença. Ele só entrou com essa ação porque ele trabalhou mais de 30 anos para a empresa e não foi reconhecido. Ou seja, o que ele quis dizer? Se ele recebesse um tapinha nas costas quando encerrou o contrato de trabalho, fizesse assim um coffee break ali, desse uma plaquinha agradecendo, a empresa teria poupado uma ação trabalhista de 6 ou 7 dígitos. Então, olha só como são as coisas, né? Então, é muito importante para o funcionário ter essa noção de pertencimento, ele fazer parte de algo e ser reconhecido. Porque uma empresa é um organismo vivo, né? E ela é feita por pessoas, né? E as pessoas têm que se relacionar. São pessoas diferentes, é do jogo, não é fácil, mas tem que se relacionar, né? E quanto mais sadio for esse relacionamento, melhor para todo mundo. Isso aí do reconhecimento é tão interessante, né? Porque veio uma psicanalista semana passada e ela falou justamente sobre essa necessidade de boa parte da humanidade de ser reconhecido. Às vezes é um trauma parental, um pai que só dizia
tirou 10, não fez mais que sua obrigação. E aí você sempre com aquela carência, aí você transmite isso para as outras relações, no trabalho e tal. E aí, como você entender o universo daquele outro ser humano, que às vezes é um funcionário, que tem uma história de vida, que tem os desafios com família, com esposa, com filhos, né? E aí você falou muito sabiamente, assim, às vezes a pessoa, ela não quer o dinheiro, ela quer um carinho, um afago, uma despedida, né? Nessa rescisão. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, falando mais especificamente sobre as patologias que podem sucumbir um funcionário. O burnout, eu acho que é um exemplo que sempre vem à luz quando se trata de trabalho, né? As pessoas estão, sim, sobrecarregadas. Eu tenho várias amigas que precisaram se afastar porque vão começando a trabalhar mais do que o corpo consegue suportar. Por isso que a gente tem o pausa saudável, porque a gente precisa pausar. Não é à toa que existe final de semana, né? Exatamente. Nós, indivíduos, nós somos né? Mas a gente tem várias esferas da vida, né? Tem a esfera familiar, a esfera pessoal, a esfera laboral. E é muito difícil, até se alguém souber a receita, por favor, me conta, que eu queria entender, mas eu acredito que não exista, de que quando tu tá com um problema em casa, é muito difícil tu conseguir deixar ele em casa e ir pro trabalho. E vice-versa. Se tu tá com um problema no trabalho, ele vai para casa, né? E nós somos e nós temos limite, né? Então o copo vai enchendo, chega uma hora e transborda, né? E aonde vai transbordar? Ele pode transbordar no trabalho, muitas vezes ele transborda em casa, Isso. que daí é na esfera privada, ninguém vê, né? Daí a gente pode falar até de violência doméstica, mil outros assuntos que não é o nosso tema aqui, mas tá tudo interligado. Mas existe, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Tudo isso existe. Então, se no trabalho a coisa não está bem, vai respingar em algum lugar. Se em casa não está bem, vai respingar também no trabalho. E isso existem sinais, né? Até a NR vem nesse sentido de que a empresa tenha mecanismos para detectar isso, né? E quais são as patologias que mais acometem os trabalhadores? É o burnout, de fato, cumprimento de metas excessivo, cobrança excessiva, um assédio moral. O assédio moral, assim, o assédio sexual é muito claro, a gente sabe bem o que é preciso, mas o assédio moral, às vezes, aparece num pequeno comentário, numa reunião, uma reunião coletiva, assim, onde se expõe, assim, o fulaninho atingiu a meta X, ou o ciclaninho, não, olha, tem que melhorar. Tem até um caso famoso aqui, que não vou citar o nome da empresa, né, mas é uma grande empresa, nível mundial, multinacional, onde ela tomou uma condenação por dano moral, porque no comercial deles tinha uma equipe e eles tinham uma competição, né. Quem ficasse em último lugar na competição, eles colocavam uma lanterna em cima da mesa. Então, aquele que ficasse atrás, ele ficava o mês inteiro com a lanterna em cima da mesa. Então, todo mundo que passava ali e via aquela lanterna, o fulaninho perdeu. Então, imagina como é que se sente esse indivíduo. Será que ele vai produzir melhor com esse estímulo, né? É um estímulo negativo, né? Então, se a ideia é estimular, por que não focar num estímulo positivo, né? Uma coisa que agregue, né? Então esse contexto não traz benefício para ninguém. E outro ponto é a depressão. Que a depressão também é difícil diagnosticar, às vezes a própria pessoa tem uma dificuldade. Estou saindo da minha esfera aqui, né? Mas, sim, não, mas temos que falar. Mas muitas vezes a pessoa não se dá conta, né? Então ela está desmotivada, está com a ansiedade lá em cima, não está produzindo. Por quê, né? Então isso vem aparecendo bastante, né? É difícil identificar, mas está aí, né? E é um dos casos, como eu falei anteriormente, que mais vem demandando perícias no INSS. E aí a pessoa coloca um atestado, uma solicitação do próprio médico, né? E aí ela para isso eu queria entender um pouco mais, né? Se eu não consigo identificar e aí eu chego no meu limite, como é que a empresa ela pode passar por cima desses desafios, né? O que ela pode fazer para minimizar, porque isso causa prejuízo para o empregador. Imagina um funcionário que é afastado porque está em depressão, ansiedade e eu não percebi. Quais são as estratégias e os desafios que a empresa tem hoje eu estou falando agora no olhar do empresário, certo? Uhum. Como é que eu posso me proteger dessas possíveis situações? Tudo aquilo que a gente não consegue medir, a gente não avalia, né? Então, a empresa vai ter que investir em feedbacks, em pesquisas de clima, identificar, ter uma comunicação assertiva com esse colaborador de uma maneira que ele sinta vontade. Isso não é fácil também, né? Então, a forma como a empresa conduz isso é fundamental. Porque se a empresa tiver uma política assim, de aferir, de medir clima, feedbacks,
medir produtividade mesmo. A partir do que aquela curva começa a descer, ela, ó, só um pouquinho, está acontecendo alguma coisa. A empresa tem uma iniciativa, tem a proatividade de tentar entender esse contexto. Uma coisa é fazer isso numa empresa de 5, 10 funcionários, evidente. Uma empresa muito maior é mais difícil, mas é muito longe de ser impossível, né? Então, existem hoje ferramentas para isso. O setor de RH hoje em dia tem uma série de ferramentas, sistemas que podem, de feedbacks, de clima, que trazem uma informação que é valiosa. Só que não adianta pegar a informação e não fazer nada com ela. Então, a partir do momento que tu começa a medir isso e tu começa a ver uma curva descendente, é o momento de intervir. E essa auditoria, ela tem um prazo para ser feita? Qual seria o cenário ideal? Eu tenho que seguir, eu posso fazer com uma pessoa de RH externo? Exemplo, eu tenho 10 funcionários, não tenho um setor de RH. Quais são as empresas que podem prestar um serviço de consultoria nesse nível? E o que eu posso fazer com essa assessoria, essa consultoria, para melhorar o meu ambiente de trabalho? Existem RHs internos, né, mas existem muitas empresas que fazem isso para a empresa, consultoria em RH para a empresa. Então, são psicólogas, são recrutadores que têm o desenvolvimento dessas políticas internas, e eles montam um pacote e adequam para cada empresa. Então, hoje existe esse tipo de serviço e ele é muito bom. Tem profissionais capacitadíssimos que usam ferramentas justamente para trazer essa aferição. E entregam para o empresário o resultado pronto. Ó, tá aqui o diagnóstico. Sim. E agora daqui a gente vai começar a fazer uma intervenção. Então, aí, claro, aí vai depender do que é diagnosticado, né? Mas justamente, falaste anteriormente, Fabíola, fazer o aniversariante do mês, fazer um momento como uma pausa saudável dentro do trabalho, tem uma palestra, assim, falar sobre nutrição, falar sobre saúde mental, porque a depressão, a própria pessoa tem dificuldade de se enxergar e compreender que está nesse cenário, né? Então, daqui a pouco, se essa informação vem de fora, ela mesma possa identificar e aderir a um programa desse para ter esse ganho de qualidade de vida, né? Então, essas empresas, a gente conhece algumas que alguns clientes contrataram e é muito bacana o resultado e o resultado ele, assim, é muito tangível. Isso que é importante ficar claro. Não é uma coisa, vai ser o pessoal vai ficar animado, mas é aquela coisa que tu tem medição para isso. Sim. Tu consegue identificar e isso repercute em produtividade. Olhando de novo para o lado do empresário. Eu sou muito recursos humanos, né? Minha primeira formação é administração, então eu hoje sou responsável pelo departamento de relacionamentos. E eu lembro que a minha bagagem, né, ela veio de uma concessionária muito forte lá em Natal. E aí a gente trabalha com o setor da qualidade. E aí eu lembro que a gente tinha que ir na oficina e perguntar como é que estava o funcionário, se ele estava feliz. E tinha que pedir para ele contar, assim, em voz alta, o slogan, porque se viesse um auditor externo, ele tinha que saber responder, né? E aí eu achava legal porque eles riam comigo, que eu dizia, não, eu só vou sair daqui quando você conseguir dizer. E se conseguir dizer, eu vou trazer um chocolate para você. Então eu criava um ambiente e a gente tinha a classificação máxima justamente porque havia essa coisa de eu ir lá, de eu ir no ambiente que eles estavam, eu via a situação, entendeu? Nossa, a gente conseguiu levar muita melhoria para a concessionária, de banheiro que estava sujo, a gente limpou, coisas pequenas. Às vezes havia uma reclamação do papel higiênico que não tinha no banheiro. E eu dizia, não, peraí lá, vamos aqui colocar um pacote com 24 logo e fazer reposição todo mês. Sempre deixando extra, para não faltar, entende? E aí é uma atitude, às vezes, muito simples, que cria um ambiente mais saudável para as pessoas. Eu lembro que a gente fez um ambiente para tipo um refeitório, não tinha muito espaço, mas colocamos umas mesas brancas e o pessoal ia comer juntos, né? Então, falando um pouquinho assim da questão de pequenas atitudes que a gente pode fazer na empresa, eu queria que você meio que casasse as duas formações que você tem. Às vezes, uma atividade laboral que libera endorfina, dopamina nesse colaborador, né? A gente sabe que a atividade física é super importante e hoje tem muita gente que é sedentária. Como é que você enxerga assim, a empresa investir, talvez, numa corrida coletiva, camiseta patrocinada com o nome da empresa? As minhas ideias vão surgindo, né? E essa coisa de uma vez na semana todo mundo fazer ginástica, alongamento, você acha que isso é importante? O empresário deve ter esse olhar também para a saúde física do trabalhador? Não só é importante, como é fundamental. Até retrocedendo um pouquinho, às vezes o empresário... vamos lá, vamos trazer a rotina do empresário. Ele está lá na labuta, dia e noite,
Às vezes ele vive aquela empresa Abre e fecha a porta. dia e noite, né? Então, ele está focado na operação, ele está num cenário onde empresarial é desafiador, regras trabalhistas, regras tributárias, é um desafio que ele é diário. Antigamente dizia que tu tinha que matar um leão por dia, hoje tem que matar um de manhã e outro de tarde. Sim. Né? Então, é desafiador. E muitas vezes ele não está enxergando tudo isso. Então, tu deste alguns exemplos, são coisas simples, né? Só que como é que o empresário vai saber dessas coisas simples, que são coisas fáceis de resolver? Manda comprar mais papel higiênico, ajusta o refeitório, é tudo muito simples, dependendo do cenário. Sim. Só que ele tem que ouvir. E o empresário não pode ter medo de ouvir o seu empregado. Né? Então esse feedback ele é fundamental. Né? Então, nem que ele faça anualmente, semestralmente, mas assim, ele entender, ouvir da equipe dele, olha, o que está bom, o que está legal, o que pode melhorar, de que forma. Então, ele não pode ter medo de ouvir seu empregado. Que a relação empregado-empregador, ela nem sempre ela é a mais amistosa. Né? Então, de parte a parte, existem receios. Não é só do empregado. O empregador também tem muito receio. Tem muito empregador que tem receio de fazer uma intervenção, assim, com receio de tomar um processo. Ele só dá um passo quando ele está muito seguro disso, né? Isso às vezes trava ele. Então, não pode ter esse medo. Tem que ouvir o empregado para entender como eles estão enxergando a tua empresa. Mas sobre atividade física, né? Lá atrás, lá em 2004, né? Então, um dos estudos que basearam o meu TCC, olha que eu estou lembrando, puxando agora da memória. Destravei uma memória. Exatamente. Que tinham feito na Pepsi, nos Estados Unidos, que a cada dólar investido em programas de qualidade de vida, daí que fala de atividade física, nutrição, saúde mental, bem geral mesmo, retornava 6 em produtividade. E daí, qual é a produtividade? O aumento da produtividade estrito sensu, a redução do absenteísmo. Então, essa intervenção ela tem um papel fundamental, né, no ganho de clima na empresa e no faturamento, que é o que o empresário quer, né? Vamos ser realistas, né? Para atividade física na empresa, eu trabalhei com ginástica laboral lá atrás. Não é na ginástica laboral que tu vai emagrecer, ganhar estética, não vai acontecer isso. Só que é um gatilho, porque a pessoa, naqueles 15 minutos, ela dá uma pausa no trabalho, ela desliga um pouquinho do problema, ela olha 15 minutos para si. Hoje em dia, com a inundação de informação que a gente tem, a inundação de obrigações que a gente tem, é muito difícil a gente parar e olhar para nós, né? E bem ou mal, naqueles 15 minutos que acontecia 3 vezes por semana, era uma hora que o funcionário podia parar, baixava a luz, fazia um alongamento, ele desligava do problema, o telefone não tocava, ficava fora do gancho. Ou do gancho, eu sou velho. Não tem problema, eu sou igual. Em 2004, eu tinha 23 anos. Então, é um momento que ele conseguia desligar e olhar para si. E, às vezes, aquilo lá é o gatilho para ele, fora dali, buscar uma atividade física aí sim direcionada, buscar um nutricionista para ter um plano alimentar pessoal para ele, enfim. Então, é um momento que ele, olhando para si, ele consegue perceber, no meio daquele turbilhão que é o dia a dia, assim, o quanto aquilo pode ser prazeroso e quanto pode trazer um ganho para ele. Então, por isso, o programa de atividade física dentro da empresa, ele é muito bom para estimular que o empregado busque ali, mas também busque fora. Então, ele estando plenamente bem consigo mesmo, isso vai reverberar em todas as esferas da vida dele. Né? E deixa eu te perguntar, assim, você conseguiu visualizar, acompanhar uma mudança nesse ambiente de trabalho, nessas tratativas que o empresário pode fazer, e você conseguiu ver o antes e o depois, o resultado disso aí? Porque uma coisa é a gente ver os estudos, né, os cases de sucesso, mas eu queria saber se você conseguiu ver, por exemplo, você acabou de falar que fazia ginástica laboral e você pegou uma galera antes. Como é que foi quando você deixou esse pessoal? Era diferente? Você viu que teve resultado isso? Assim, se tu olhar individualmente, o resultado é nítido, né? Só que qual é a chave do sucesso para esses programas? É a empresa acreditar. Sim. E tinha empresas que acreditavam, tinha empresas que não acreditavam. Investiam, mas não acreditavam. Então, por exemplo, eu atendi uma empresa de tecnologia onde os gestores não participavam do programa. Então, o gestor que está lá, ele está investido, eles pagavam, faziam tudo certo, só que quando tinha intervenção, eles ficavam de fora. Isso passa uma mensagem. Olha, o meu gestor está lá e não está fazendo. Por quê? O empresário pensa, será que o empregado, né? Será que eu deveria não fazer também? Será que ele vai me cobrar depois já parou 15 minutos? Então, a empresa acredita. Aquelas empresas que tiveram resultado foi aquelas empresas que investiram, mas não só investiram, elas acreditaram no projeto. Né, que aderiram mesmo, assim, desde o chão de fábrica até a presidência.
Então, é aí que acontece. Do contrário, fica um discurso pró forma. Então, a coisa não acontece. Agora, com a alteração da NR1, né, que vai começar a valer em maio agora desse ano, as empresas vão ser obrigadas. Daí, talvez agora... Então, olha só, a gente está falando de 20 anos atrás, mas que agora só 20 anos depois, né, 20 anos depois é que a gente tem uma norma que, de fato, traz uma obrigação para a empresa fazer algo nesse sentido. E o que vai ter nessa norma? Ela incluiu como os riscos psicossociais. Então, a empresa vai ter que tratar, prevenir, identificar e lidar com isso. Então, da mesma forma que ela tem que cuidar calor, frio, agentes químicos, biológicos, vai ter que cuidar também os riscos psicossociais. Nesse calor de Porto Alegre, difícil conseguir não deixar quente um ambiente. Nossa Senhora. Então, eu queria saber um pouquinho sobre direitos trabalhistas, sobre estresse excessivo dentro das empresas. Então, eu até dei o exemplo no início, né? Eu tenho um ambiente extremamente estressante. Quais são os direitos que o trabalhador tem quando ele... Agora falando bem tecnicamente, tá? Qual é o lugar na CLT ou uma lei específica que me protege e que eu posso procurar um profissional da área do direito e me informar de forma correta, sem querer prejudicar a outra parte, mas ter um diálogo saudável com esse meu empregador, porque eu estou percebendo que eu não estou legal, mas aí com respaldo jurídico. Uhum. Bom, tratando de legislação, é obrigação do empregador manter um ambiente de trabalho saudável, né? Uhum. Então, todo risco relacionado à atividade empresarial é do empregador. Então, aí eu falo do ambiente, mas eu falo de coisas banais. Por exemplo, sabe, se o empregado tem que fazer uma tarefa no dia a dia que ele vai ter que pegar um Uber e ir para outro lugar. É risco de atividade, o custo do empregador. E o ambiente de trabalho também. Então, é obrigação do empregador, né? Quando a gente fala de assédio moral, quando a gente fala de burnout, né? Então, a gente vai falar de legislação trabalhista e também previdenciária. Então, o que acontece? Se eventualmente o empregado está num ambiente extremamente hostil e ele teve assim um abalo moral por isso, né? Daí a previsão está no Código Civil, né? Que quem causa prejuízo a alguém tem o dever de indenizar. Mas ele vai ter que mover uma ação trabalhista, que ele pode tratar disso, especificamente do dano moral, dentre outras questões, hora extra, adicionais, etc., né? Mas sob o ponto de vista do ambiente de trabalho, no aspecto psicossocial, eu tinha falado do dano moral. Então, o ambiente foi tão hostil, tão negativo, que gerou um abalo moral. E esse ônus da prova, aí falando de ônus da prova no processo, é do reclamante, do empregado. Então, ele vai ter que entrar com o processo, digamos que não resolveu com uma conversa com o empregador, né, virou processo judicial, ele vai ter que entrar com o processo, alegar que houve esse dano e comprovar que houve um nexo entre esse ambiente e o prejuízo que ele teve. Como é que ele comprova isso? É uma prova que ela não é fácil de fazer, mas se eventualmente ele desenvolveu uma doença psicossocial, se ele teve algum tipo de questão relacionada a isso, ele pode eventualmente ser indenizado. Mas é sempre caso a caso, né, Fabiola? Assim, não tem uma regra coletiva, né? Então, cada processo ele é analisado individualmente, a relação daquele reclamante com o seu empregador. E nem sempre essa prova é muito, muito fácil. Quando ele consegue provar isso? Quando é uma coisa assim que ela é extremamente abusiva e visível a todos. Então, por exemplo, uma reunião coletiva onde um gestor, ele vai lá e descarrega todo o mal que ele estava em cima de um empregado na frente de todo mundo. Aí existe a prova testemunhal, né? Mas se não é assim, é uma prova que acaba sendo difícil para o reclamante fazer em juízo. E a empresa, tá? Eu posso criar um código de ética, um código de conduta, onde eu também posso me resguardar até a nível de cliente, tá? Se eu sou um prestador de serviço ou vendo produto, eu tenho um cliente final onde o meu funcionário presta um serviço, assim, meia boca, tá? Bem, usando a expressão bem. Como é que eu posso me resguardar como empresário na hora que eu vou percebendo que esse paciente não procura ajuda médica, tá? E eu tô vendo que ele está sobrecarregado, mas eu fiz minha parte. Eu cuidei da cadeira dele, coloquei ergométrica, eu coloquei uma água acessível a ele, um ar-condicionado que ele fique num clima ok, né? Mas ele começa a ficar estressado, pode até ser uma chefia ali. Eu sou o dono, eu tenho um gerente, eu tenho os funcionários. Aí eu tô percebendo que esse cara aqui não tá caminhando para o caminho legal. Como é que eu posso me resguardar como empresário em relação a esse funcionário? Aqui a gente está falando de compliance trabalhista.
Então, quais são os documentos do compliance trabalhista? Que quer dizer, estar em conformidade com o regulamento trabalhista. A gente fala lá desde Constituição até normas coletivas. Pode né? colocar. Então, o código de conduta é um código de ética de conduta, né? Tu coloca ali os valores da empresa e sobretudo, né, quando surge uma questão dessa, tu bota um caminho, por exemplo, uma ouvidoria eventualmente, se tu tem um gestor que está extrapolando o seu papel de liderança, né? Que esse empregado que está abaixo dele, ou o próprio gestor, né? Então, isso é aberto a toda a empresa, tem um canal, assim, para fazer uma denúncia, né? E os tomadores da empresa vão avaliar, né? Se o meu gestor não está andando como deveria andar, isso é treinamento. É muito difícil, né? Mas, eventualmente, vai ter um gestor lá que... a empresa tem valores, só que aquele gestor ele não está exatamente enquadrado nesses valores, ele acaba extrapolando esse papel de gestor que ele exerce sobre a equipe, né? A empresa vai ter que treinar ou até mesmo eliminar esse gestor. Então, um dos pontos, quando a gente vai avaliar uma empresa, a gente costuma olhar assim, quantos processos trabalhistas essa empresa teve. E tu vai olhar processo por processo. É sintomático quando repete muito pedido de dano moral. Olha, essa empresa aqui tem 100 processos, em 80 deles tem pedido de dano moral. Alguma coisa há, né? Então, os sinais estão aí. Né? A questão toda é o empresário ser bem assessorado, né? Analisar isso e, a partir disso, o que ele faz com essa informação. Né? Eu tenho um gestor da área X que, dos 10 que saíram, 9 entraram com pedido de dano moral. Alguma coisa está acontecendo. Né? Tu é advogado desde quando? Que ano? Desde 2015. E de lá para cá, houve alguma mudança no comportamento das pessoas? Exemplo, eu tenho acesso à internet, às redes sociais, e se fala hoje muito mais. Eu, inclusive, sigo advogados que dizem assim, se a cadeira está errada, você pode fazer isso, isso e isso, ensinando como a pessoa deve entrar na justiça. E aí eu queria entender assim, isso mudou, porque antes as pessoas eram um pouco mais flexíveis, né? Hoje tudo vira uma confusão, uma briga, e aí certamente na relação empregado e empregador e empregado deve estar também tendo um aumento. Isso é a minha suspeita, né? Mas ela tem sentido. Então, com acesso à informação, hoje qualquer um tem uma rede social, chove informação, né? Então, é mais fácil para o empregado, mesmo aquele mais humilde, aquele que não tem o conhecimento exatamente do quais são os direitos que ele tem, enfim, ele tem acesso à informação. Dentro da advocacia existe todo tipo, né? Tem aquela advocacia predatória que entra com uma ação por entrar, porque o risco reclamante é muito baixo, né? Embora tenha mudado com a reforma trabalhista, a questão da gratuidade, né? Isso já se sedimentou de maneira diferente e o reclamante ele praticamente não tem custo para entrar. São raros os casos que o reclamante tem custo para entrar com uma ação. Então, muitos entram, né? E faz parte do jogo, né? É o direito de ação. Todo mundo pode entrar com uma ação contra quem quiser, né? Isso aí faz parte, né? Não tem como fugir disso. Qual é a grande diferença? Aquela empresa que se prepara, que se adequa, que investe em compliance, quando vier uma ação temerária, ela não vai perder. Então, muita gente fala, né, que o reclamante sempre ganha. Não, nem sempre ele ganha. Nem sempre ele ganha. A justiça do trabalho é importante deixar claro que ela é uma justiça desigual por natureza. Porque, de fato, a relação empregador-empregado, ela não é uma relação igual. É diferente quando tem duas empresas litigando sobre um contrato. As duas empresas estão no mesmo nível dentro do processo. A relação na justiça do trabalho ela é diferente, é desigual. Como é o consumidor também. São duas legislações que têm essa característica. Uma parte é hipossuficiente. Então, o próprio processo traz algumas benesses para essa parte que é hipossuficiente. Mas isso não implica dizer que é só entrar e ganhar. Né? Então, muitas vezes a empresa perde porque ela não tem o documento, ou de fato ela errou, né? Ou ela não investiu em compliance, o passivo estava surgindo ali oculto e uma hora estourou. Né? Então, a grande mudança é essa, é aquela empresa que tem de fato uma intervenção, que ela acredita naquilo, que ela intervém e se ajusta, é muito menor a perda que ela vai ter num processo trabalhista, não tem a menor dúvida. E dentro da sua experiência, você consegue lembrar algum caso em que o funcionário ele perdeu uma causa trabalhista? Com certeza, muitos. Conta aqui um pra gente. Posso citar nomes, né? Não, sem nomes, mas só pra gente entender assim, o que por exemplo, eu posso tentar reivindicar e é um tiro no pé, entende? Sim. Um caso clássico, Fabiola, é a questão do vínculo de emprego. Aquela empresa que contrata uma pessoa sem anotar o contrato na carteira de trabalho, e essa relação, ela tem todas as características do vínculo de emprego. A pessoalidade. Eu contratei a Fabiola para fazer o serviço. Não pode vir o William, eu contratei a Fabiola. Isso é pessoalidade.
Onerosidade. Se todo contrato tem, né? Um PJ, um MEI, um CLT, a pessoa trabalha e recebe. Isso é tudo certo. Uhum. A habitualidade, tem uma habitualidade, uma frequência, digamos assim, não precisa ser segunda a sexta sempre, pode ser segunda, quarta, sexta, mas de uma maneira assim, que no tempo ela tem uma frequência fixa praticamente, né? Caso comum é a diarista que, se for 3 dias, já caracteriza um vínculo trabalhista. Aí tem legislação própria. A diarista a lei a PEC das domésticas que trouxe essa legislação, ela traz um critério objetivo para a habitualidade. O CLT normal não tem essa... então, vai do caso concreto. E, por fim, a subordinação. Quando tu contrata, por exemplo, uma empresa para te fazer um site. Olha, eu tenho esse podcast aqui, quero fazer um site novo. Tu contrata uma empresa ou um profissional, né, da área de tecnologia que trabalha com isso, enfim. Tu ajusta com ele, eu quero um site. Como que ele vai fazer o site, se ele vai fazer de manhã, de tarde, de noite, não te interessa isso. Te interessa, no final, ter o site. Né? Isso não tem subordinação. Agora, o empregado CLT, ele vai para a tua empresa trabalhar, ele tem que se enquadrar no teu regramento, ele tem que seguir as tuas regras e tu que vai dizer como é que ele faz o trabalho. Ele subordina juridicamente a tua empresa. Se tu tiver todos esses requisitos, tu tem caracterizada a relação de emprego, o vínculo de emprego. Então, tem muitas ações onde a pessoa pede um vínculo para buscar esse reconhecimento, porque é uma ação que ela tem, é uma ação de tudo ou nada para o reclamante, porque se ele ganhar o vínculo, ele ganha todo o resto. Ele ganha 13º, ganha férias, fundo de garantia, eventualmente ganha hora extra se tiver, eventualmente ganha insalubridade, dependendo da realidade. E ganha retroativo. Ganha por todo o período que ele trabalhou dentro da prescrição de 5 anos, né? Então, é uma ação de tudo ou nada. Eu cansei de ver empregado perder, né, esse tipo de ação, porque ele não cumpria todos os requisitos, né? Agora, tem vezes que ele ganha. Tem vezes que, de fato, a empresa contrata o indivíduo e tem todos esses requisitos claramente, sim, naquela relação, daí ele ganha, né? Então, ações temerárias de vínculo, às vezes o empregado perde porque ele não consegue cumprir, né? Então, mas naqueles outros, onde de fato aconteceu, daí a empresa assumiu o risco, né? Se a empresa daí assumir risco, mas se tu eventualmente se colocar numa condição de contratar uma pessoa assim e ela tiver claramente esses no dia a dia dele, o preenchimento integral deles, vai ter vínculo. Então, olha, faz provisão no caixa, porque vai vir uma ação. E aí, para o empresário, a gente defende o trabalhador, mas defende o empresário também aqui no Pauta Saudável. Ele pode se resguardar, por exemplo, se essa pessoa que não tem um CNPJ, mas tem um MEI, fizer um contrato de prestação de serviço? No direito do trabalho existe um princípio que se chama o princípio da primazia da realidade. Tu pode contratar um MEI, tu pode ter um contrato, pode ter o melhor contrato do mundo. Vai ser a defesa da empresa. Olha, eu contratei, ele é um MEI, na verdade, e ele não tem vínculo, tá aqui o contrato. Só que o princípio da primazia da realidade ele diz o seguinte, que a realidade se sobrepõe à forma. Então pode ser o melhor contrato do mundo. Se na prática, quando o juiz do trabalho analisar esse contrato, essa realidade, melhor dizendo, ele identificar os 4 requisitos, o contrato não vale de nada. Então, quando a empresa vai contratar dessa maneira, ela tem que ter muito claro como que vai ser essa relação. E o elemento que é a zona cinzenta é a da subordinação. Esse indivíduo, ele vai entrar na tua empresa e vai se subordinar igual aos teus empregados? Se sim, grande chance de ele ter um ganho numa ação de vínculo, caso isso aconteça no futuro. Se não, eu estou contratando ele para fazer um serviço específico e o meu comprometimento é com o resultado final, não com o meio. Como ele vai fazer ou não, aí tu afasta ele do teu poder diretivo, né, que é o elemento da subordinação. Daí o contrato vai dizer isso naturalmente, aí tu vai ter um bom elemento de defesa, mas ainda assim tu vai precisar fazer prova disso no processo. Tá, mas para a gente entender melhor, essa questão da subordinação, certo? Quando eu passo uma demanda para uma pessoa, seja ela fornecedora ou funcionária, automaticamente eu estou ali num papel de eu estou dizendo para você fazer algo, certo? Uhum. O que caracteriza essa subordinação? O tom, você está dentro da empresa trabalhando, na estrutura física, como é que seria isso? Porque eu estou falando, porque muita gente hoje não assina carteira de trabalho, cria um MEI para prestar serviço, até porque não quer ter os descontos de impostos, enfim, né? Tem jeitinho brasileiro para todos os lados. Então, eu estou trazendo à luz isso porque eu conheço muita gente que, não quero trabalhar de carteira assinada, quero trabalhar por job.
E aí não faz contrato, e tem um MEI, e emite uma nota, e aí tá dentro das empresas trabalhando. É uma subordinação? Como é que funciona isso? Como eu disse, uma zona bem cinzenta. É cinzento né? mesmo. Preta. E hoje em dia a pessoa não precisa estar dentro da sede da empresa. Hoje em dia, com o home office, teletrabalho, não precisa estar dentro, né? É uma zona cinzenta porque é delicada, né? Então, por exemplo, aquele MEI que ele trabalha para uma empresa, ele submete a esse regulamento da empresa, eventualmente ele é penalizado pela empresa. Se a pessoa não tem vínculo, tu não pode, por exemplo, aplicar uma advertência porque ela se atrasou. Né? Porque ela está fora do teu poder diretivo. Né? Só que na prática, a advertência pode ser um doente formal, como tu faz com o CLT, mas ela pode vir para uma cobrança no WhatsApp. Fulaninho, tu tinha que chegar aqui às 8h30, tu chegou às 9h. Tá cobrando isso. Daí aí o indivíduo pega, printa lá e leva no processo, tô subordinado. Então é muito delicado mesmo. Né? Então é uma zona cinzenta porque é o que vai definir se de fato ele está integrado assim dentro do poder diretivo do empregador. Então, se eles têm que seguir as regras das empresas, se ele tem que, por exemplo, participar de atividades da empresa. Vou dar um exemplo prático aqui. A gente faz um programa de qualidade de vida dentro da empresa, para todos os empregados. Aí traz os MEI para dentro também. Ele é obrigado a ir? Não é. Se ele for obrigado a ir, é um elemento de subordinação. Né? Então Aí tira foto. Exato, tira foto com o crachá da empresa, tudo. Então é muito tênue e, de fato, quando a empresa toma essa decisão, ela tem que ter um certo cuidado para ver se vale a pena assumir esse risco e se vai assumir o risco, adequar essa relação para afastar o elemento da subordinação. Claro que tu pode cobrar o resultado, tu pode cobrar a entrega, tá tudo certo. Mas, eventualmente, se tu tirar o peso da cobrança do meio entre o início da atividade e a entrega, talvez seja o elemento para descaracterizar um potencial vínculo empregatício. E o que eu posso fazer, por exemplo, num processo seletivo para resguardar essa empresa de possíveis problemas no futuro? Na seleção é importante tu ter um processo bem claro, né, e transparente. Né? Então, quais são os casos que vão a juízo sobre questões de processo seletivo? Muitas vezes a empresa contrata, formaliza, manda para o exame admissional e, por algum motivo, no caminho a empresa desiste. Né? Então, isso faz parte da responsabilidade pré-contratual. Tu nem assinou o contrato de trabalho ainda, mas bem ou mal tu já tem... Bem ou mal não, a empresa tem obrigações, né? Que se eventualmente ela comunica o indivíduo, você foi selecionado, faz o exame admissional, tu começa na segunda que vem. Aí, final de semana, sei lá o que acontece, mudei de ideia, não vem mais... Isso entra naquela hipótese, por exemplo, de uma perda de uma chance. Daí, claro, aí como é que a ação vai vir? Né? Nunca aconteça isso de fato. Ele vai dizer, olha, eu tinha sido selecionado por outra empresa, mas tu me deu ok, eu disse não para ela, porque eu disse sim para ti e tu desistiu. O empregado tem que provar, evidentemente, se o ônus é dele, mas o risco é esse. Eventualmente, tu criar a expectativa e frustrar ali na frente. Uma vez eu fiz um processo seletivo, e aí achei uma vendedora muito top das galáxias, assim, ó. Na entrevista todo mundo é. Então, mas aí ela tinha câncer terminal. O médico tinha dito que ela em 1 ano, ela ia falecer. Aí, nesse momento, assim, eu me senti, uau, como é que eu posso selecionar uma pessoa e saber no exame admissional sobre a saúde física da pessoa, né? Até tô te perguntando, doutor. Então, o exame admissional na prática, né, ele é muito superficial, né? E eu não posso ter preconceito, eu não posso deixar de contratar por causa disso, né? Exatamente. E a empresa, ela tem até um alcance, assim, sobre que tipo de formação ela tem. Tu não pode, por exemplo, selecionou uma mulher para uma vaga, seguinte, tô quase te selecionando, mas vai lá, faz um teste de gravidez. Não pode exigir isso. E da mesma forma com outras moléstias, né? Então, se tu acaba criando um caráter discriminatório, né, essa prática ela é vedada. Mas aí, vamos lá, eu como empresária, a pessoa é contratada, 2 meses depois ela começa a passar mal e fica muito doente, né? Começa a ficar debilitada e ela sai, ainda mais numa vaga de vendas. Aí eu tenho ali um funcionário que vai ficar afastado, eu tenho todas as obrigações como empresária. Isso também não é um pouquinho... aí agora eu vou criar uma polêmica. Não é um pouquinho complicado para o empresário se passar por uma situação como essa, podendo talvez contratar uma outra pessoa que não fosse, depois de 2 meses, parar, entende? Claro, contingências acontecem. Podia ser um acidente, né? Podia ser qualquer coisa.
Do ponto de vista da legislação trabalhista, e quando eu falo isso, eu falo de CLT. Eu falo no caso da pessoa saber que tinha o problema e não falou na entrevista também, sabe? Não. A ferramenta que o empresário tem é o contrato de experiência, que ele é de até 90 dias, o máximo, e tu pode renovar uma vez dentro desses 90. Sim. Tem empresa que faz 30, 60, 45, 45, depende. Então, a ferramenta que o empresário tem é essa, é usar o contrato de experiência, seguir a formalidade e, eventualmente, não renovar o contrato. Porque, de fato, o empregado não tem essa obrigação de informar tudo isso, e, às vezes, ele pode até nem ter conhecimento, então não se faz um juízo de valor, ele sabia, não sabia, a legislação não enxerga isso. Então, a ferramenta que o empresário tem é o contrato de experiência. Tem empresas, Fabíola, que faz o seguinte, eu vou fazer um teste, contrata a pessoa, fica lá, vai ser 10 dias, quando vê, tá 6 meses, não assinou a carteira ainda. Depois eu assino. Né? Hoje não tem essa brecha na legislação. Então, é o contrato de experiência, que tu não é obrigado a renovar. Tu pode que é de 90 dias. O máximo. E dentro Sim. dos 90, tu pode renovar uma vez. Dentro dos 90. E por que a pessoa fica 6 meses sem assinar? Revelia, né? É da uma lei. boa pergunta. É uma pergunta. Tá. Porque eu contratei e fiquei 6 meses. Aquela história, não há o que não haja, né? É. Então, porque muitas vezes acontece o seguinte, foi até bom lembrar desse ponto, as empresas não assinam a carteira de boa fé, porque, eu selecionei essa pessoa, mas ela estava recebendo seguro-desemprego. Sim. Ela pediu para não assinar. Daí não assina, né? Assina 6 meses depois. Aí lá no futuro toma uma reclamatória, eu fui contratado em janeiro, mas eu comecei a trabalhar em junho, do ano anterior. A empresa vai perder, né? Porque boa parte dos direitos trabalhistas são irrenunciáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que o empregado não pode abrir mão do direito. São poucos que ele pode abrir mão. A maioria deles não pode. Então, se o empregado fala assim, não assina minha carteira porque eu estou recebendo seguro-desemprego, ou a empresa acolhe e assume o risco, e paciência, né? Ou ela não, então não vou te contratar. Porque a empresa não tem essa opção. A empresa ela é obrigada a fazer o registro quando é o caso de ser um CLT. Não fazendo, ela fica à margem da lei. Você falando assim, vai muito da ética e da boa índole da pessoa, né? Porque me coloquei nas situações, né? Um funcionário entrou, eu descubro que ele tem uma doença terminal com 15 dias. Aí eu espero chegar lá nos 45 e eu encerro o contrato de experiência. E eu tô no meu direito. Mas e o meu coração, como é que fica? Não é fácil, né? É muito complicado. Por isso que eu acredito que tem que ter verdade nessa relação da contratação, e tudo bem, pode ser até uma utopia da minha cabeça, de achar que a pessoa vai dizer e mesmo assim a gente vai combinar e ela vai entrar. O contrário de pedir para ficar recebendo seguro, eu sempre disse, tu tem que escolher. Ou tu assina a carteira com a gente, ou tu fica recebendo seguro, porque eu acho que é injusto até com o governo de a pessoa ficar recebendo o seguro e tá trabalhando, entende? Inclusive o governo pode buscar esse dinheiro. Pois é, então, tudo bem, o governo às vezes faz umas coisas bem erradas, mas eu não vou fazer porque ele faz, né? Sim. Então, eu acho que eu até sou muito ingênua nessa relação funcionário e empresário, né? Porque eu sempre presumo que as pessoas vão fazer o que é correto. E aí a gente já até conversou várias vezes, né, doutor William? Que eu me dou mal às vezes. Deveria ser a regra, né? Deveria ser a regra, né? Mas o papel do direito é esse, né? Ele tem que regular as relações e ele tem que trazer fronteiras e critérios objetivos, né? Então é muito difícil tu traduzir isso de uma maneira que seja justa, né? Considerando que tu tem relações com pessoas de boa fé e pessoas de má fé, né? Então, mas o direito tem que trazer uma resposta. E às vezes essa resposta é adequada, às vezes não é, infelizmente. Sim, a melhor coisa que já teve num ambiente de trabalho em que eu convivi foi a tal da massoterapia. Isso é bom, né? Toda sexta-feira. Não tem quem não goste, né? De um programa que tem essa intervenção, né? Era com alguns acho que era SESI, SENAC, que tinha uma pessoa que ia na empresa fazer. Mas é isso, doutor. Eu acho que foi muito esclarecedor o nosso podcast. Inclusive, um tema que a gente nunca tinha trazido. E eu fiquei curiosa. Eu gosto muito de entrevistas em que eu tenho questões para fazer. Porque eu sou uma eterna aprendiz, né? Todos nós. E aí eu venho uma nutricionista, muita coisa que ela fala eu já sei. Mas eu deixo ela falar porque ela é a estrela do momento. Mas contigo, não. Eu fiquei aqui, né? Querendo absorver esse conteúdo. Isso é muito legal. Porque eu sei quem está em casa. Às vezes é um trabalhador, né, que se sente injustiçado no trabalho. Às vezes é um empresário que tenta minimizar, mitigar ali qualquer problema que ele possa ter no futuro. Eu tenho uma família que eu acho que, sei lá, meus primos, a maioria são empresários. Pequenas empresas, grandes empresas, mas todo mundo tem um colaboradorzinho
Então é para vocês esse podcast, pra vocês assistirem, né? Porque foi muito aprendizado aqui hoje, gente. Tá de parabéns, doutor William, sabe muito sobre o direito. Eu fico muito feliz de ter te trazido aqui. O doutor William, ele é um parceiro, né, já há algum tempo. E eu vou agora relatar aqui ao vivo que a gente se tornou parceiro pelo espírito que ele tem. Eu gosto muito de ter relações em que eu me sinto conectada com a pessoa, que olha nos meus olhos, que fala com clareza, que fala sempre, Fabiola, isso aqui não tá certo, não, isso aqui que é o caminho, né? E isso eu tenho com o teu escritório, então vou pedir pro pessoal colocar aqui o @ do escritório, teu @, ele faz um costelão no final de semana aqui, revelando aqui os segredos. E muito obrigada mais uma vez por ser esse profissional que você é. Eu primeiro agradeço as palavras, muita honra eu estou aqui, assim, muita satisfação, e só me chamar que eu estou de volta. Isso aí, vamos fazer um bem bolado aqui com outros, né, advogados, empresários, porque eu acho que esse tema, ele podia se aprofundar aqui no Pausa Saudável, né? Apesar de a gente falar aqui muito sobre saúde, mas saúde no trabalho, né, faz parte, porque nós somos um conjunto de coisas, né? É fundamental. E às vezes a gente passa mais tempo no trabalho que com a família, né? Isso é verdade. Então, a gente ter um ambiente saudável, bom, é fundamental. Né? As boas relações do trabalho Exato. também, né? Para encerrar, a gente sempre pede uma indicação literária, um livro, um documentário, alguma coisa que, eu quero continuar aprendendo sobre isso. Aonde a pessoa pode buscar? Eu queria que você desse aqui uma dica pra gente. Até sobre o tema, você fala sobre burnout. Um livro que eu gosto bastante é O Que Ninguém Te Contou Sobre o Burnout. O autor, que é o Marcos Mendanha, na verdade, ele consegue trazer o tema de uma forma bem multidisciplinar, porque ele é médico e é advogado. Olha só. Então, ele não é uma leitura difícil, pesada, técnica, não. Pelo contrário, ele é recomendado para gestores, líderes, porque ele traz assim, um mecanismo para te identificar como tratar e, sobretudo, como prevenir. Então, uma leitura, para quem quiser avançar no tema do burnout, é uma leitura que eu recomendo. Muito bom. Então, vai aparecer na descrição do vídeo também. Mais uma vez, muito obrigada, doutor William. Seja muito bem-vindo aqui ao Pausa Saudável. Volte mais vezes. Eu que tenho a agradecer. Obrigado, Fabiola. E eu quero agradecer você que ficou até o final dessa entrevista. Semana que vem eu tô aqui de novo. Tchau.